Outra coisa que eu vejo muito com relação a frutas, vejo um monte de mulher fazendo. Ai, ai, ai. Não, Carol, Deus o livre comer banana. Banana é cheia de carboidrato, banana é calórica, Deus o livre. Mas a barra de cereal come. Aí vai lá, não come a banana, que é um alimento natural, rica em triptofano, rica em um monte de vitaminas e minerais. Não come, mas vai lá e come a barra de cereal, que é um alimento péssimo, que é aquele famoso alimento que parece saudável, mas não é. Que é cheio de aditivo químico, na maioria das vezes, cheio de farinha branca, cheio de açúcar, cheio de gordura. E não come a banana. Mas a barra de cereal, come. Por que vocês fazem isso? Contem pra mim. Eu quero saber aqui agora no ao vivo. Porque essa interação que eu tenho aqui com vocês, eu consegui entender melhor. Porque, gente, não é possível vocês fazerem uma coisa dessa. Aí sabe o que algumas mulheres me falam? Ai, Carol, não tem como colocar um lanchinho aqui mais prático, porque assim, eu não consigo comer uma fruta, mas se for uma barra de cereal ou uma barra de proteína, tem mulheres que amam essas tais dessas barrinhas de proteína que são a mesma coisa. Não muda nada da barra de cereal, a única coisa é que ela tem uma quantidade um pouquinho maior de proteína, só isso. Continua tendo mais gordura, continua tendo aditivo químico, continua sendo industrializado. Da onde que uma barra de proteína vai ser mais saudável do que uma fruta? Nunca. Aí não, a banana não pode comer, mas a barra de cereal sim. E aí, qual é a diferença de você descascar uma banana ou você desembalar um pacotinho de barra de cereal? Não dá pra carregar da mesma forma? Não dá pra comer ali da mesma forma? Dá. Mas por quê? Porque isso é um medo que as mulheres têm, porque elas acreditam que a fruta engorda, que a banana engorda. Né, ó, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. São os modismos, exato. Exatamente, isso também faz o maior sentido. Porque vejam, meninas, assim, ó. O que a mídia, o que a indústria planta na nossa cabeça? A indústria quer que a gente vá lá e gaste com produtos. Óbvio, né? A indústria quer isso. Então ela vai lá, ela vai fazer lá uma propaganda daquele alimento, que ele é saudável, que ele é isso, que ele é aquilo. Inclusive, eu fiz uma live na semana passada, foi quarta-feira passada, tá? Quem não assistiu, tá gravada, tá no meu feed, depois quem quiser pode assistir. Eu fiz o comparativo de uma bolacha fit, essas bolachas fits que se dizem saudáveis. Eu fiz o comparativo ao vivo, tá? Com os rótulos da Fit e da Fett. A Fett era uma bolacha recheada, passatempo, tá? Eu fiz de uma Nesfit e de uma passatempo. As meninas ficaram absolutamente passadas. Elas falaram, Carol, eu não acredito que eu fui enganada a vida inteira. Então, muitas vezes vocês estão lá, vocês estão trocando um alimento que é super saudável, que é maravilhoso, como as frutas, e estão substituindo por esses alimentos que parecem saudáveis, mas não são. Bolacha, essas bolachas que se dizem fit, que são calóricas, praticamente a mesma quantidade calórica. Essa daí, só pra vocês terem uma ideia, ela tinha praticamente a mesma quantidade calórica da bolacha passatempo. Ela tinha muito mais sódio, tinha mais gordura e tinha a mesma quantidade, basicamente, de carboidrato e afins. Só pra vocês terem uma ideia. Aí vocês estão lá, estão comendo, estão achando que estão arrasando e, na verdade, não, tá? Por quê? Porque a indústria quer que a gente vá lá e gaste com isso, porque são alimentos caros, né? Elas fazem as propagandas. Tanto que quando a gente vai ao mercado, sempre... Vocês já perceberam que nesses supermercados grandes, elas têm um corredor dos saudáveis? Vocês já viram isso? Que são normalmente alimentos, primeiro, para pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar. Então, alimentos que são zero açúcar, né? Que são os diet... alimentos sem glúten, alimentos sem lactose. Então tem isso daí para quem tem restrições. Mas esses alimentos, gente, não são para quem quer emagrecer. São para quem tem restrições alimentares. Porque esses alimentos, eles não são menos calóricos porque não tem glúten, não tem lactose e afins. Eles são, às vezes, até mais calóricos. Então, até eu estava explicando isso ontem para uma paciente minha. Ela, nossa, Carol, antigamente eu ia nos restaurantes, eu sempre procurava as opções sem glúten, sem lactose. Quando eu comecei a ver a quantidade calórica,
Eles são iguais. Eu falei, mas é lógico. E às vezes ainda são mais calóricos ainda. Porque esses alimentos, eles não são para emagrecer, eles são para pessoas que têm uma restrição alimentar, que não podem comer glúten, por exemplo, os celíacos, não podem comer glúten. Pessoas que são intolerantes à lactose não podem comer a lactose. Pessoas que são diabéticas precisam evitar alimentos com açúcar. Aí sim. Mas, por exemplo, isso também eu vejo muito. Carol, eu não como chocolate normal, eu como diet. O diet, na maioria das vezes, tem mais calorias do que o chocolate normal. Ele só não tem açúcar. Mas ele tem uma quantidade maior de gordura. Então, caloricamente falando, ou ele é equivalente, às vezes até é um pouquinho mais calórico. Então, quando vocês fazem essas trocas, não faz sentido. Por isso que substituir uma fruta por qualquer tipo desses alimentos industrializados não faz o menor sentido para o emagrecimento. Pelo contrário, vai muitas vezes atrapalhar. Eu já cansei de atender mulheres. Carol, eu não sei por que eu não consigo emagrecer. Aí quando eu vou fazendo o recordatório, eu como bolacha fit, eu como não sei o que, eu só como sem glúten, sem lactose. Não vai emagrecer mesmo, tá certo? Então tirem isso da cabeça e vamos focar realmente naquilo que funciona, que são ingerir os alimentos certos, da forma certa.